Como jornalista investigativo, meu trabalho é olhar por trás das cortinas de ouro de Dubai. Em um momento, os funcionários do restaurante Jamie Oliver's Italian garantiam que o negócio estava imune à crise que vinha do Reino Unido. Mas a ilusão de segurança evaporou quando um drone Shahed atingiu um hotel de luxo na icônica Palm Jumeirah. Imagine a cena em uma sexta-feira à noite. 120 lugares ocupados, fila de espera e o dinheiro circulando sem pressa. Hoje, você e eu vamos desvendar como esse cenário de pura ambição ficou deserto. Em apenas 8 semanas, apenas 11 clientes restaram. Sem aviso, sem declínio gradual, apenas um silêncio cirúrgico e a certeza de que algo muito profundo no sistema se rompeu, embora a superfície continuasse intocada. O caso desse restaurante na sofisticada Dubai Marina não é um fato isolado. Trata-se de um estudo de caso alarmante sobre a velocidade com que o sucesso moderno evapora quando as forças invisíveis do mercado mudam sem aviso. Investigando a fundo, percebemos que a verdadeira história não está no filé wagyu finalizado com pinças ou nas garrafas de vinho de $400 abertas para clientes que talvez nunca mais voltem. A grande questão que ninguém no salão ousava fazer é: o que acontece quando uma economia inteira é sustentada apenas pelo entusiasmo e essa força simplesmente para? Antes da queda, havia um banquete projetado com a mesma ambição calculada usada em arranha-céus e ilhas artificiais. Nossas investigações apontam que até as famosas ilhas artificiais correm o risco de virar bases militares. Em apenas 2 décadas, uma cidade conhecida por buffets simples de hotel e quiosques de shawarma se transformou no destino gastronômico mais competitivo e extravagante do planeta. Em 2024, dados oficiais mostravam mais de 13 mil restaurantes operando em Dubai, uma densidade que colocava o Emirado em segundo lugar no ranking global, atrás apenas de Paris. O prestigiado Guia Michelin aportou por lá em 2022. Já na edição de 2025, o templo indiano Trescent Studio, com apenas 18 lugares, celebrava a ascensão meteórica de 1 para 3 estrelas Michelin. O aclamado stay do chefe Yannick Allenot exibia com orgulho suas 2 estrelas. Enquanto isso, o intimista Rowan 45, comandado por Jason Atherton, no 45º andar do Grosvenor House, estreava diretamente no guia com 2 estrelas. Lá, o público abastado consumia um menu de 17 etapas que unia técnicas clássicas francesas a ingredientes japoneses exóticos, como vieiras de Hokkaido e carne Wagyu de Saroma. No total, o guia de 2024 catalogou 106 estabelecimentos brilhantes. O crescimento era assustador, inflado por uma verdadeira constelação de chefes celebridades, incluindo Gordon Ramsay no Atlantis e Nobu Matsuhisa no 22º andar do mesmo complexo de luxo. Precisamos compreender que nomes como Nobu transcendem a gastronomia. É uma marca global avaliada em quase $1 bilhão, englobando hotéis e residências ultra exclusivas. Logo atrás, grandes mentes culinárias queriam sua fatia desse bolo no deserto. Máximo Bottura, o gênio por trás da lendária Osteria Francescana, inaugurou o colorido Torno Subito no Hotel W Dubai, em Palm Jumeirah. Heston Blumenthal trouxe o aclamado Dinner para o Atlantis The Royal. Gaston Acúrio e Anne-Sophie Pic também marcaram território com suas marcas famosas. Até Dani Garcia emplacou o exclusivo Smoked Room, garantindo uma estrela Michelin com apenas 6 meses de funcionamento. Nusret Gokti, o fenômeno da internet conhecido mundialmente como Salt Bae, comandava o badalado Nusret no Four Seasons, onde um bife tomahawk envolto em ouro custava mais de 1.000 dirhams. O também chefe celebridade Burak Özdemir abriu seu restaurante colossal no centro de Dubai, recebendo visitas frequentes do próprio príncipe herdeiro de Dubai, o Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, que deu ao local o prestigiado selo de aprovação real. Cada inauguração espalhafatosa era cercada por influenciadores digitais e críticos internacionais, alimentando uma engrenagem implacável de ostentação, espetáculo e aspiração social nas redes sociais. Se você e eu analisarmos este ecossistema, fica claro que Dubai nunca foi apenas sobre comer bem. O ato de jantar virou pura performance. A refeição não era sustento, era conteúdo digital para ostentar privilégio nas telas. Uma mensagem clara que dizia: eu pertenço a este mundo, olhe o que posso pagar. A economia por trás disso parecia blindada. O turismo faturava mais de $30 bilhões anuais e o aeroporto internacional processava 95 milhões de passageiros ao ano. Mas por baixo das folhas de ouro, das trufas caras e da pompa dos desembarques de helicóptero, ocultava-se uma fragilidade estrutural assustadora que ninguém se atrevia a revelar publicamente.
Tudo se resumia a uma única dependência profunda e absoluta, capaz de colapsar toda a estrutura diante do menor sinal de estresse. É a armadilha da dependência extrema. Deixe-me revelar o dado crucial que muda toda a nossa percepção sobre este império do deserto. Em 2024, o turismo respondia por quase 13% de todo o produto interno bruto dos Emirados Árabes Unidos, gerando cerca de 267 bilhões e 500 milhões de dirhams. Eram mais de 925 mil vagas de trabalho diretas. Basicamente, 1 em cada 8 empregos dependia unicamente do fluxo ininterrupto de viajantes, que injetaram quase 33 bilhões de dólares só em 2023. Nossas apurações revelam que cada turista gastava, em média, $1.900 por estadia em hotéis, compras e jantares luxuosos. Quando fechamos o foco na indústria de restaurantes, o cenário fica ainda mais dramático. Cerca de 70% a 80% de todo o faturamento dos restaurantes de Dubai vinha de apenas duas fontes: viajantes estrangeiros e moradores expatriados temporários. Não estamos falando do fluxo de pedestres nas calçadas, mas do dinheiro de verdade. Aqueles casais de Londres, Moscou ou Mumbai que vinham passar um fim de semana e pagavam 500 dirhams em um jantar sem piscar, movidos pela euforia das férias milionárias. A essência de Dubai sempre foi gastar de forma ostensiva e extraordinária. Mas junto comigo, você precisa se perguntar quem ficou de fora dessa conta. Em 2025, a população superou 4 milhões de pessoas, porém, mais de 90% eram estrangeiros. Os cidadãos locais representam apenas 11% do total dos Emirados. Todo o resto é composto por expatriados com vistos temporários vinculados a contratos de trabalho rígidos. Se o profissional perde o emprego, o relógio começa a correr implacavelmente. São apenas 30 dias para conseguir um novo patrocinador ou ser deportado. Eles nunca foram residentes permanentes de verdade. Essas pessoas são, por definição do próprio sistema, temporárias. Da mesma forma, os mais de 18 milhões de turistas que pernoitaram na cidade em 2024 apenas de passagem. Eles vinham por 1 ou 2 semanas, consumiam, postavam nas redes e iam embora. Nos tempos de vacas gordas, essa rotatividade frenética parecia uma vantagem comercial brilhante, mantendo os salões cheios apenas com base na curiosidade do público. Uma metrópole dominada por clientes passageiros é um lugar que nunca fica entediado, que nunca cria rotinas sólidas de bairro e que vive em uma busca insaciável pela próxima grande novidade glamourosa. Para os donos de restaurantes locais, parecia uma engrenagem de movimento perpétuo, um motor potente e incapaz de falhar. Mas nas crises, essa mesma estrutura revela-se um alçapão mortal, porque pessoas em trânsito simplesmente deixam de vir, de um dia para o outro, sem aviso prévio. E quando elas desaparecem, não há uma comunidade local sólida para apoiar o comércio e manter as luzes acesas. O que resta são mesas vazias, velas queimando no escuro e chefes sem ter o que cozinhar. Vale lembrar que o turismo garantia mais de 900 mil vagas de emprego e a taxa de ocupação hoteleira passava de 80% na primeira metade de 2025. Mais de 154 mil quartos de hotel distribuídos em centenas de propriedades luxuosas despejavam milhares de clientes nos restaurantes todas as noites. O ruído da máquina era tão alto que ninguém conseguia escutar o silêncio assustador que crescia por baixo. A verdade incômoda, que eu e você estamos descobrindo nesta investigação, é que esse modelo sempre foi frágil. Uma economia onde quase toda a população é estrangeira e o PIB depende inteiramente de visitantes não possui uma base real. É apenas uma grande performance de palco, e as performances sempre chegam ao fim. A resposta sobre quando isso aconteceria veio na noite de 28 de fevereiro de 2026, a 10 mil pés sobre o Golfo. A retaliação iraniana após a operação militar conjunta entre os Estados Unidos e Israel, batizada pelo Pentágono de Operação Epic Fury no final de fevereiro de 2026, não destruiu os salões de jantar de Dubai. Nenhum míssil atingiu as cozinhas ou derrubou as estruturas físicas dos restaurantes finos. Mas a engrenagem invisível, a linha de suprimento de turistas ricos que alimentava o coração financeiro da cidade, foi cortada abruptamente. Do dia para a noite, o fluxo foi interrompido com um cancelamento de mais de 23 mil voos ao redor do mundo na primeira semana do conflito, paralisando as principais rotas aéreas e esvaziando os hotéis de luxo. O Aeroporto Internacional de Dubai, até então o mais movimentado do mundo, viu cerca de 80% de suas operações serem suspensas devido ao fechamento do espaço aéreo.
A gigante Emirates operava por volta de 6 de março com apenas 60% de sua capacidade, reduzindo drasticamente suas rotas diárias tradicionais. A taxa de ocupação dos hotéis de alto padrão despencou para dígitos irrelevantes, beirando o colapso completo no meio da temporada de inverno. Em termos práticos, a projeção de 20 milhões de visitantes anuais tornou-se virtualmente zero do dia para a noite. Investigando os relatórios confidenciais do setor, os dados revelam um cenário de pura devastação. Como jornalista investigativo, decidi expor a realidade por trás dos números oficiais. Dados obtidos da empresa de tecnologia Sirve revelam que os pedidos em salões nos Emirados Árabes Unidos caíram de 4.950.000 no primeiro trimestre de 2025 para 4.570.000 no primeiro trimestre de 2026. Essa queda mascara um colapso pior, pois ignora os locais que já haviam quebrado. O número de restaurantes ativos despencou de 621 para 577, com a receita caindo para 574 milhões de dirhams, cerca de 156 milhões de dólares. O recuo médio foi de 27%. E foi aí que o pior começou. Nossas investigações em campo revelaram que não se tratou de um recuo silencioso ou gradual. Foram anúncios repentinos e portas trancadas da noite para o dia. Nos hotéis Atlantis The Palm e Atlantis The Royal, ícones máximos do luxo e símbolos da ambição gastronômica de Dubai, grandes nomes simplesmente sumiram. Dinner by Heston Blumenthal fechou. Hakkasan fechou. Ling Ling fechou. Brasserie Frantzen fechou. Oceano fechou. Lamar por Gaston Acúrio também fechou. Não estamos falando de cafeterias de bairro, mas de templos culinários onde conseguir uma reserva meses antes era uma missão quase impossível. Eram negócios apoiados pelos chefes mais celebrados do planeta, marcas consolidadas do mercado que pareciam absolutamente blindadas contra qualquer crise financeira. Panchali Mahendra, diretora executiva da Atelier House Hospitality, subsidiária do grupo americano Alta Maré, foi categórica em entrevista ao veículo AGBI. Ela alertou que poucos restaurantes independentes teriam fôlego financeiro para aguentar 6 meses sem fluxo de caixa, prevendo uma onda massiva de falências até o verão. Mas como repórter, sei que as estatísticas de cancelamento de voos, taxas de ocupação hoteleira e quedas nas receitas não conseguem traduzir a verdadeira tragédia humana que se desenrolava nos bastidores, cozinhas e escritórios de 13 mil estabelecimentos. Atrás desses dados frios, existia o drama real de pessoas como o chefe libanês, que investiu todas as suas economias para abrir um conceito moderno de meze, na região nobre do City Walk. Foram 14 meses de obras e um pré-lançamento promissor em janeiro, que parecia justificar todos os riscos assumidos. Em março, porém, o chefe atendia menos de 20 clientes por noite, enquanto arcava com uma equipe de cozinha planejada para servir 200 pessoas. Nossos investigadores souberam que, ao olhar para o salão vazio, ele ligou para seu sócio em Beirute e desabafou que havia saído do Líbano porque o país estava desmoronando, acreditando que Dubai seria imune a isso. Havia também a sous-chefe filipina, que migrou há 3 anos para enviar sustento à família em Cebu, pagando remédios, escola e aluguel. Quando cortaram sua jornada de 6 dias para apenas 3, o orgulho e o desespero a impediram de contar a verdade para a mãe. Ela apenas reduziu o valor enviado, rezando para ninguém notar a diferença. Se você me acompanhar nesta investigação, verá que cada história revela um drama profundo. Havia o entregador indiano que trabalhava para 3 aplicativos ao mesmo tempo, durante 12 horas diárias, e viu suas corridas despencarem de 35 para apenas 9 por dia. O lavador de pratos paquistanês de um restaurante de luxo no centro financeiro de Dubai acordava às 5 da manhã para preparar uma cozinha que não receberia ninguém, mas continuava trabalhando por medo de perder o visto de permanência e ser deportado. Não estamos lidando com meras estatísticas de mercado, mas com vidas humanas reais. Todos apostaram seu futuro em um sistema frágil que ruiu silenciosamente. Toda aquela opulência dependia de multidões de turistas que não tinham nenhuma obrigação de permanecer ali. Quando eles partiram, levaram consigo o futuro do setor. Investigando a economia por trás do fracasso, descobrimos a matemática cruel que destrói esses negócios. É preciso entender claramente que um restaurante operando com 15% de sua capacidade não perde apenas 85% de seu lucro potencial. Ele perde absolutamente tudo e a conta ainda fica no vermelho.
A estrutura de custos desse setor é extremamente pesada e concentrada no início do mês. Os maiores gastos operacionais simplesmente não encolhem quando os clientes desaparecem. Eles continuam ali, implacáveis, ignorando a crise com a frieza de um boleto de aluguel. O aluguel é o primeiro golpe. Em regiões nobres de Dubai, como Marina, Palm Jumeirah e Downtown, os valores comerciais mensais oscilam entre 40 a 80 mil dirhams, o equivalente a 11 a 22 mil dólares. Essa quantia precisa ser paga de qualquer forma, quer você atenda 300 clientes ou apenas 3 por dia. Como apuramos em nossa investigação, no ano de 2026, os proprietários dos imóveis não mostraram qualquer flexibilidade. Haider Madani, do grupo MediRoom, revelou que não obteve nenhum desconto em seus pontos comerciais. Os giants imobiliários Emaar e Dubai Holding preferiram o silêncio público sobre qualquer medida de alívio fiscal ou financeiro, deixando toda a pressão sufocante sobre as costas dos empresários. Depois temos a folha de pagamento. Cortar horas ou demitir funcionários não reduz os custos de forma proporcional à queda de receita. Uma cozinha profissional exige uma equipe mínima operacional para ligar as grelhas, organizar a praça fria e receber insumos às 6 da manhã. O salão ainda precisa de garçons, mesmo que as mesas fiquem vazias. Para piorar, descobrimos um fator crítico que agrava o problema social. Muitos trabalhadores são imigrantes com vistos atrelados ao emprego. Ser demitido significa ter apenas 30 dias para arrumar as malas e deixar o país. Quando o mercado se recuperar, todo aquele talento especializado que levou anos para ser treinado já terá partido para Londres, Singapura ou retornado para suas terras natais. O custo financeiro para repor essa força de trabalho qualificada será astronômico no futuro. Além disso, os custos fixos são implacáveis. Pense na conta de energia para manter refrigeradores industriais e ar-condicionado funcionando em uma cidade onde o verão ultrapassa facilmente os 45 graus Celsius. Há taxas de licenciamento, seguros de responsabilidade civil, contratos de coleta de lixo, assinaturas de softwares e taxas de direitos autorais para música ambiente. Como repórter investigativo, analisei essas despesas e vi que elas chegam pontualmente todo mês, sem se importar se o salão está lotado ou silencioso como um túmulo. Para completar, as plataformas de entrega que prometiam ser a salvação tornaram-se uma armadilha. Aqui está o ponto onde eu e você precisamos encarar a dura realidade por trás dos aplicativos. Com os salões vazios, migrar para plataformas como Talabat ou Deliveroo parecia a única saída. Porém, essas empresas cobram comissões abusivas de 25% a 35% por pedido. Para quem já opera no limite, entregar um terço do faturamento para gigantes da tecnologia não salva o negócio, apenas muda o formato do prejuízo. Como bem apontou Gabriele Metter, especialista do setor, a pressão recai sempre sobre o empreendedor. Em nosso levantamento de depoimentos de bastidores, a fala do chefe Greg Sonnier resume bem essa angústia ao dizer que ninguém está ali para carregar os negócios nas costas e que o modelo atual de negócios é insustentável. O resultado dessa equação matemática é a ruína financeira absoluta. A maioria dos estabelecimentos precisa operar com 65% a 75% de sua capacidade física, apenas para atingir o ponto de equilíbrio. Trabalhar com apenas 15% não é gerenciar um comércio, é realizar um teatro diário e doloroso. Você abre as portas, acende as luzes, prepara os ingredientes e queima gás, sabendo que vai acumular prejuízo a cada cliente servido, enquanto assiste ao saldo bancário minguar, até o momento em que a falência se torna inevitável. Como resposta a esse colapso iminente, o governo local anunciou um pacote de apoio financeiro emergencial de 1 bilhão de dirhams em março, para tentar estancar o sangramento do mercado de alimentação. O centro financeiro local flexibilizou os pagamentos dos aluguéis e o Banco Central facilitou as regras de crédito comercial para tentar salvar as empresas. Como jornalista, preciso frisar que essas medidas eram reais e necessárias, mas serviam apenas para amortecer a queda, não para reconstruir a fundação condenada do setor. O verdadeiro problema estrutural do setor de hospitalidade permaneceu intacto. A receita era extremamente volátil e podia simplesmente desaparecer em uma semana de instabilidade internacional. Descobrimos que multidões passageiras não formam comunidades sólidas. E é aqui que nossa investigação deixa de ser apenas sobre o Golfo e passa a servir de alerta global, revelando que esse colapso não é um caso isolado ou uma mera anomalia geopolítica. Trata-se de um exemplo cinematográfico e assustador de uma tendência global preocupante: a substituição gradativa de economias locais por espetáculos voltados puramente para o turismo de massa. E a descoberta tardia de que shows pirotécnicos são infinitamente mais frágeis do que comunidades reais de moradores.
Pense no contraste gritante com Tóquio, a metrópole com mais estrelas Michelin no planeta. Lá, a engrenagem econômica dos restaurantes não é movida por turistas sazonais, mas sim por clientes locais fiéis. Estamos falando do trabalhador comum de escritório, que almoça no mesmo balcão de lamen toda quinta-feira às 12h15. O peso e o prestígio da marca Michelin continuam elevados, mas a base de sustentação é de carne e osso da própria vizinhança. Ao investigarmos essa crise, fica claro que a força desses locais vem de detalhes sutis, como o casal de idosos que celebra o aniversário de casamento no mesmo balcão de sushi há 30 anos. Ou aquele pequeno izakaya de bairro, onde o dono sabe seu nome, sua bebida favorita e o aniversário de sua filha. Esses comércios não precisam do Instagram, de influenciadores digitais ou de L-pontos ostensivos. Eles precisam apenas que as pessoas continuem morando nos prédios vizinhos. Quando a pandemia atingiu Tóquio no ano de 2020, o setor sofreu prejuízos imensos, mas não desmoronou como os mercados reféns do turismo internacional. Afinal de contas, os moradores locais ainda estavam lá, e todos eles precisavam se alimentar diariamente. A verdade é que essas pessoas apoiavam os comércios locais porque aqueles lugares eram deles de verdade. Não eram cenário para as férias de ninguém, nem palco de conteúdo para redes sociais. Em Paris, os bistrôs do 11º e do 20º arrondissement, que os turistas raramente encontram e que não têm menus em inglês na vitrine, sobreviveram à pandemia muito melhor do que as varandas superfaturadas da Champs-Élysées. Eles se mantiveram de pé por causa dos clientes fiéis, não do fluxo de passagem. Dependiam de relações de verdade, não de reservas feitas com 6 semanas de antecedência por pessoas que nunca mais voltariam. Esse padrão se repete em Istambul, na Condessa, no México, no distrito de Ari, em Bangkok, e na Moraria de Lisboa antes da onda do Airbnb esvaziar o bairro. Nossa investigação revela uma regra clara. Restaurantes integrados às suas comunidades sobrevivem a crises, enquanto os que dependem apenas de turistas afundam com eles. Essa é a verdade oculta que a crise de Dubai escancara, servindo de alerta para qualquer cidade que apostou seu futuro em atrair a atenção do mundo, em vez de valorizar a vida de seus próprios moradores. Multidões não formam uma comunidade. Um salão cheio de estrangeiros não é o mesmo que um salão cheio de vizinhos. Um é apenas um evento financeiro temporário lucrativo. O outro é uma relação contínua, silenciosa, firme e resistente a tempestades, de uma forma que nenhuma campanha de marketing milionária consegue criar. Quando a tempestade chega, e ela sempre chega de uma forma ou de outra, o evento efêmero desaparece, mas a relação verdadeira permanece. Os restaurantes de Dubai não quebraram porque a comida era ruim, pois a culinária ali era extraordinária. Não faliram por causa de um serviço fraco, que na verdade era de altíssimo nível. O colapso não aconteceu por falta de talento dos chefes, falta de capital dos investidores ou falta de ambição da cidade. O erro fatal foi o modelo de negócios, que assumiu como garantia que as multidões continuariam chegando para sempre. Eles acreditaram que o fluxo constante de 20 milhões de visitantes por ano seria um recurso permanente e inabalável, tão previsível e garantido quanto o calor escaldante do deserto. Mas quando esse fluxo foi cortado por mísseis, drones e tensões geopolíticas fora de controle, o sistema ruiu por falta de plano alternativo. Não havia comunidade local para manter as portas abertas enquanto o mundo se afastava. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo projeta que o Oriente Médio pode receber de 23 a 38 milhões a menos de visitantes em 2026, gerando uma perda de 34 a 56 bilhões de dólares. Um setor que movimentava 367 bilhões de dólares por ano enfrenta agora o que analistas descrevem como um colapso em anos de investimentos para vender a região como um destino seguro de luxo. Isso não é uma oscilação comum de mercado, é um ajuste de contas estrutural. E quando essa crise passar, se é que o mundo voltará a ser como antes, o verdadeiro desafio não será como atrair as multidões de volta. A questão é se devemos projetar um modelo econômico que simplesmente não dependa delas. É aqui que nossa investigação se afasta daquele restaurante de luxo na Marina de Dubai, mas a discussão que ele provocou está longe de terminar. Quando você e eu começamos a enxergar essa fragilidade, passamos a notar o mesmo padrão em todos os cantos. Cidades que medem o sucesso apenas pelo fluxo de pessoas nas ruas, em vez da estabilidade dos moradores, e economias inteiras que celebram a visibilidade instantânea em detrimento da verdadeira resiliência interna. Esse padrão silencioso se repete até o instante em que falha. Nós pensamos que o colapso é sempre dramático, súbito e barulhento, mas o que descobrimos aqui é o oposto. É algo discreto, puramente matemático e administrativo. A ruína acontece nas planilhas bem antes de estampar as manchetes.
Uma rota aérea cancelada, o ritmo de reservas cai e o sistema de agendamento não dá mais conta de repor quem desiste. De repente, um salão disputado é tomado pelo silêncio absoluto. E o mais perturbador nessa investigação é perceber que nada parecia errado nos padrões normais de fracasso. A comida continuava excelente, a equipe impecável e o salão deslumbrante. A marca continuava forte e o investimento estava intacto. O que mudou de verdade não foi a qualidade dos pratos, mas sim a continuidade do negócio. Essa continuidade não é algo que você possa colocar em um prato elegante ou inventar através de marketing de luxo. Ela nasce de um processo muito mais lento, invisível e distante dos holofotes. Surge da repetição silenciosa, da lealdade e de pessoas que retornam não porque o espaço é a novidade da moda, mas porque sentem que ele pertence à vida delas. É isso que torna esta investigação tão reveladora. Quando um sistema é construído inteiramente com base na chegada constante de rostos novos, ele parece invencível até o momento em que as viagens param. A velocidade que gerou o crescimento passa a revelar a fragilidade. A grande lição desta investigação não é apenas sobre Dubai ou sobre restaurantes, é sobre estrutura, o que decidimos erguer quando tudo funciona e o que esquecemos de construir para quando falhar. Em algum lugar, num salão ainda iluminado, alguém faz contas em silêncio, observando as cadeiras vazias e a porta de entrada, temendo o fim. Ao encerrarmos este caso, você e eu nos deparamos com o maior dos enigmas. A questão crucial não é o que causou esse silêncio repentino, mas sim, quando todo o seu sistema depende apenas de quem vem de fora, o que realmente sobra no dia em que as pessoas simplesmente param de entrar.